Não se esqueça de dar o like. Há um ano, eu terminei com o meu namorado mentiroso. Hoje, descobri que todos os outros estavam mentindo e ele estava dizendo a verdade. Há um ano, eu, 27, estava prestes a me mudar com meu primeiro namorado sério, Josh, 27, por quem eu estava perdidamente apaixonada, quando um dos meus amigos mais próximos disse que Josh havia mostrado a eles uma foto minha nua no celular quando ele estava bêbado durante uma festa. 5 ou 6 amigos confirmaram a história e me disseram que Josh também falava em detalhes extremos sobre nossa vida sexual ao mostrar a foto. Era extremamente detalhado. Isso não parecia nada com o Josh. Quando eu perguntei a ele o que diabos estava acontecendo, ele negou tudo. Ele eventualmente ficou muito bravo e começou a chamar todos os meus amigos de mentirosos. Em um ponto, ele apareceu na minha casa enquanto alguns deles estavam lá e as coisas ficaram um pouco físicas. Foi realmente uma virada muito estranha na minha vida. Josh parecia tão abalado e todos os meus amigos próximos estavam chamando-o de mentiroso. Josh tinha tirado fotos minhas no celular, o que eu sei que foi estúpido, mas no calor do momento e tudo mais. Então confiei nos meus amigos e terminei com Josh. Foi de partir o coração. Josh implorou para eu acreditar nele. Ele começou a chorar, quase socou a parede e saiu com raiva. Na época, eu estava realmente enojada e me sentia super confusa. Alguns meses depois, comecei a namorar um dos amigos, Alex, que me contou sobre Josh mostrando a foto a todos. Todos os meus amigos estavam me empurrando para namorar Alex na época. Nós não nos conectamos muito e não durou mais do que alguns meses, mas continuamos amigos de certa forma. Então hoje, outro amigo me envia uma mensagem dizendo que queria tirar algo do peito. A história sobre Josh não era verdade e eles estavam realmente tentando me fazer namorar Alex, então inventaram aquela história sobre Josh. Depois de conversar com algumas das outras pessoas, incluindo Alex, tudo veio à tona que eles estavam mentindo. Foi esse evento orquestrado de merda que mudou totalmente minha vida para sempre. Aparentemente, eles odiavam Josh e achavam que ele era ruim para mim e um babaca. Essa era a minha decisão. Estou tremendo agora. Chorei no banheiro do escritório por cerca de 2 horas depois. Eu amava tanto o Josh. Estávamos planejando uma vida juntos. E eu sou amiga desse grupo desde o ensino médio. Que porra é essa? Eu acho que devo parar de falar com meus amigos, certo? Eu não posso possivelmente voltar atrás e ainda falar com eles, certo? Isso basicamente destrói meu grupo de amigos. Mas como eu poderia sequer olhar para eles de novo? Além disso, eu preciso de um fechamento com Josh. Posso ligar para ele? Devo ligar para ele? Devo desbloqueá-lo no Facebook e mandar uma mensagem para ele? O que eu faço? Que merda. Sim. Pelo menos, essas pessoas não devem mais fazer parte da sua vida nunca mais. Acabe com esses amigos. Encontre novos amigos. Mesmo uma vida de amarga solidão sem amigos é melhor do que uma que envolva essas pessoas. Não faça exceções. Corte todo o contato. Que nojo. Quanto ao Josh, você deve entrar em contato com ele. Você lhe deve um pedido de desculpas pelo que aconteceu. Não sei se isso vai significar que algo mais acontecerá, mas a conversa deve, pelo menos, permitir que ele saiba a verdade sobre o que aconteceu. Sim, desbloqueie-o no Facebook e escreva uma longa carta. Se isso não tiver resposta, tente enviar a mensagem para ele através de um de seus amigos. Boa sorte! Atualização. Embora todos parecessem achar que isso era uma péssima ideia, enviei um e-mail para Josh na sexta-feira. Eu copiei aqui. Josh, eu não sei se você ainda está conectado com alguém no Facebook, mas se você estiver, provavelmente já sabe por que estou enviando isso. E eu sei que é totalmente injusto e egoísta entrar em contato, mas não consigo imaginar passar o resto da minha vida sem me desculpar. Então, antes de dizer um monte de coisas constrangedoras, mais do que tudo, quero dizer que sinto muito por não ter confiado em você. Sinto muito por ter deixado outras pessoas decidirem nosso relacionamento. Sinto muito pelo que te fiz passar. Mas acho que esta pode ser minha única chance de dizer isso, então aqui vão as coisas realmente bobas e constrangedoras. Passei o último dia pensando no ano passado, onde eu estaria se tivesse acreditado em você, como minha vida seria. Estaríamos noivos? Estaríamos casados? Eu não superei você. Quero tentar de novo.
Não estou pedindo que você se case comigo, mas se algum dia você sentir sede, adoraria comprar uma bebida de sua escolha. Quero falar com você de novo. Sinto falta de tudo sobre nosso relacionamento. Sinto falta de você ficar irritado quando eu roubava suas batatas fritas. Sinto falta de brigar com você por dinheiro. Sinto falta de fazer café da manhã para você. Sinto falta de assistir The Office com você repetidamente. Sinto sua falta. Minhas informações ainda são as mesmas. Eu não te culparia se ignorasse e deletasse isso. Apenas saiba que eu sei. Eu realmente sinto muito. Então, enviei e tentei tirar isso da minha cabeça. Só escrever e enviar já foi extremamente catártico. Passei a manhã de sábado sentada assistindo filmes antigos quando alguém tocou a campainha. Assumindo que era a Amazon, ignorei e esperei que o entregador fosse embora para que eu pudesse sair de fininho e pegar o pacote. Eu estava de roupão. Depois de 1 ou 2 minutos, fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Era Josh. Obviamente, meu coração pulou para a garganta. Eu estava compulsivamente checando meu telefone por uma resposta, mas não estava esperando algo assim. Tudo na minha casa, incluindo eu, estava bastante desarrumado. Eu abri a porta um pouco, sorri, disse oi e disse a ele que precisava me vestir rapidamente. Que interação terrível! Então corri pela minha casa jogando coisas nos cantos, prendi meu cabelo, encontrei algo para vestir e voltei para a porta. Eu estou aqui para aquela bebida. Eu só tinha suco de laranja e água, o que também foi bem embaraçoso, mas Josh ficou mesmo assim. Ele não fez muitas perguntas. Eu comecei a falar sobre o incidente da foto nua, mas ele disse que não queria falar sobre isso. Nós dois sabemos todos os detalhes agora. A conversa eventualmente ficou um pouco sem rumo e estávamos apenas conversando como antigamente. Foi maravilhoso. Ele perguntou se eu estava com fome. Eu não estava realmente, mas é claro que disse que sim. Fomos a um restaurante de hambúrgueres próximo que costumávamos ir o tempo todo. Ele perguntou se eu tinha namorado o Alex. Ele não parecia chateado com a minha resposta. Eu perguntei se ele tinha namorado alguém. Ele teve um relacionamento de 6 meses nesse meio tempo. Ela parecia ótima, mas eu não perguntei mais. Quando voltamos para minha casa, Josh perguntou o que eu estava fazendo pelo resto do dia. Eu não tenho planos. Passamos o resto do dia juntos, e então à noite. É totalmente estúpido se mover tão rápido, mas não vou gastar muito tempo me preocupando com isso. Estou me sentindo feliz. Passamos parte do domingo juntos também. Então na terça. E na quarta. Discutimos o que estávamos fazendo. 2 pessoas solteiras saindo, foi o consenso. Exclusivo? Sim. Eu penso muito nele e sempre me arrependerei do que aconteceu. Não importa o que aconteça, estou extremamente feliz por ter enviado a carta para ele. É interessante pensar que se ele realmente tivesse feito o que todos o acusaram, e eu o tivesse aceitado de volta, provavelmente teria problemas de confiança. Agora, obviamente, eu confio nele profundamente. Ele poderia me dizer que o mundo é plano e eu teria dificuldade em questioná-lo. Apenas um pensamento estranho que estou tendo. Então essa é a história. Estamos juntos novamente. Vai dar certo? Espero que sim. Não importa o que aconteça, as coisas estão melhores hoje do que estavam na semana passada. Minha mãe me abusou a vida toda e agora está me processando para ver meus filhos. Estou farto. Sou um pai de 5 filhos, felizmente casado, com 41 anos. Minha esposa e eu estamos casados há 20 anos e ambos viemos de famílias desestruturadas e caóticas. Os pais da minha esposa se divorciaram e ambos eram alcoólatras. Seu pai morreu de insuficiência hepática e sua mãe se acalmou um pouco e se aposentou. Meus pais passaram por um divórcio cruel e violento quando eu era criança. Meu pai se mudou para 10 estados de distância para fugir da loucura e minha mãe nunca mudou. Por causa de nossas experiências com famílias violentas e instáveis, minha esposa e eu trabalhamos extremamente duro para sermos pais e cônjuges exemplares. Fizemos tudo o que se pode imaginar para proporcionar uma vida perfeita para nossos filhos. Minha esposa é treinadora de esportes e eu sou escoteiro no BSA. Nossos filhos são saudáveis, engajados e têm tudo o que precisam física e emocionalmente. Isso foi apesar de nossas famílias, não por causa delas. Minha mãe é uma mulher terrível.
Ela me abusou sistematicamente durante toda a minha infância e continuou a ser uma pessoa violenta, amarga, maldosa e agressiva comigo ao longo de toda a minha vida. Eu poderia ficar horas aqui escrevendo sobre as coisas que ela fez. Ela usou os tribunais para destruir a vida do meu pai por décadas. Uma vez que ele saiu de casa, ela voltou sua raiva para mim com violência física e emocional. Quando eu tinha 16 anos, ela me expulsou de casa e me deixou desabrigado. Eu tive que ir de casa em casa, descobrindo onde morar, e tentar me formar no ensino médio. Acabei morando com um rapaz mais velho, cerca de 4 anos mais velho que eu, e tive que manter um relacionamento sexual com ele para garantir essa moradia. Eu não era gay, não queria ser gay, e tive que suportar algo que me destruiu para não dormir na rua. Quando completei 18 anos, consegui um emprego melhor e pude sair daquela situação ruim e começar minha vida do zero. Minha esposa e eu batalhamos muito para alcançar uma vida estável de classe média. Ambos fomos para a faculdade à noite por anos e anos, temos bons empregos e uma casa no subúrbio. Por dever à família, busquei incluir minha família extensa em nossas vidas e permitir um relacionamento com limites estritos entre minha mãe e meus filhos. Na maior parte do tempo, ela foi bastante estável por cerca de 20 anos. Eu digo estável no sentido de que podíamos ter contato rotineiro cerca de uma vez por mês durante esse período, com um mínimo de comportamento disruptivo. Ela nunca reconheceu seu abuso comigo, pois é uma pessoa extremamente egoísta. Tudo sobre nosso passado ficou não dito. Minha mãe, nos últimos 2 anos, se desestruturou completamente. Seu segundo marido decidiu deixá-la por sua própria saúde e sanidade, e ela instantaneamente voltou ao comportamento mais cruel e bizarro imaginável. Todos os aspectos da vida dela foram afetados. Ela está chamando a polícia, processando no tribunal de família, alienando grandes partes da família uma da outra, enquanto tenta dizer aos meus filhos por que o avô deles é um bastardo por causa do que ela sente por ele. Quando vi isso acontecendo, disse, chega, não de novo, e tomei uma atitude. No início deste ano, escrevi uma carta muito educada para minha mãe pedindo que ela reavaliasse a maneira como tem se comportado comigo e com minha família. Quando digo que foi neutra e educada, realmente quero dizer isso, revisei umas 5 vezes. Ela respondeu me chamando de nomes terríveis, por exemplo, ingrato de merda, e gritando feito uma louca no telefone comigo. Eu a bloqueei no meu telefone, e então ela fez o mesmo com minha esposa. Então informei minha mãe por e-mail que gostaria de manter distância até que ela trabalhasse em si mesma na terapia ou com seu mediador de divórcio. As coisas ficaram paradas por cerca de 6 meses. Esta manhã, acordei com uma série de e-mails bizarros da minha mãe afirmando que ela quer ver meus filhos no aniversário deles que está chegando em breve e que me dá 24 horas para fornecer datas aceitáveis para permitir a visitação ou estar preparado para uma convocação legal, ao tribunal de família. Eu fiquei tipo, que porra é essa? Essa mulher é o equivalente a um valentão de escola, me seguindo pela vida, me atormentando sem parar até você só querer chorar. A pior parte de um valentão é que quando você pede para eles te deixarem em paz por pelo menos 5 minutos, eles só tomam isso como uma deixa para continuar ainda mais. Eu dei uma olhada nisso e pensei, caramba, essa mulher está claramente fora de si. Agora eu sei que no título do post eu disse que ela está me processando, eu trabalho na área jurídica e sei que até ser convocado para comparecer, não fui processado. Então, não, ela só está ameaçando me processar agora. Desculpe pelo uso da hipérbole. Mas estou me encontrando na mesma realidade bizarra e fora de toque que todos na vida dessa pessoa se encontram. Essa mulher insana me obrigou a ver meu próprio pai em um McDonald's quando éramos crianças por 2 horas a cada 2 semanas, conforme a ordem do tribunal, enquanto ela esperava do lado de fora em um carro ligado. Eu só podia vê-lo dessa maneira porque ela o odiava e não se importava com o que isso faria aos próprios filhos. Houve mais de algumas vezes em que o relógio marcava 8 e ela entrava gritando no McDonald's ameaçando chamar a polícia e fazer meu pai ser preso por sequestro enquanto nos agarrava pelos braços e nos puxava para fora da loja. Isso é o que ela é capaz de fazer com um tribunal de família. Tive um ataque de pânico literal, hiperventilando no chão do meu escritório esta manhã. Eu busquei ser respeitoso, maduro e tomar boas decisões o tempo todo. Minha esposa e eu temos um casamento extremamente seguro e ela concorda comigo 100% em tudo isso. Estou me encontrando desejando que minha mãe simplesmente morra já, e apenas por favor me deixe em paz. Ela é como esse valentão inescapável que nunca sob nenhuma circunstância deixa uma pessoa em paz até provar que pode machucá-la. Eu nem me importo com o que ela experimentou na vida. Eu só preciso estar longe dela. Então essa é a minha história desabafada.
Eu venho vivendo com essa vergonha e medo e ódio residual de mim mesmo por mais de 30 anos, enquanto tento ser super pai e um grande profissional. Liguei para um escritório de advocacia local de direito da família hoje para obter uma indicação. Vou pedir a eles que enviem uma carta de exigência para ela, para tentar fazê-la recuar, mas olha a que ponto isso chegou. Tenho que gastar dinheiro do meu próprio bolso para proteger a mim e meus filhos da minha mãe insana. Eu me sinto como Rodney Dangerfield às vezes. Ironicamente, o dinheiro que vou ter que enviar para o advogado como honorário é dinheiro que eu tinha reservado para os meus filhos irem ao acampamento de verão. Então imagine isso. Obrigado por me deixar contar minha história. Só digitar isso ajuda. Ele comentou se há precedentes legais que dão validade às ameaças dela na área dele. Nova York oferece um caminho para os avós processarem pela guarda, embora se torne uma luta legal prolongada que me custará muito dinheiro e aborrecimento se ela o fizer. Em geral, o processo é a punição. Tive que lidar com o Tribunal de Família e CPS, polícia, etc. quando eu tinha 10 anos e meus pais estavam se divorciando. Se você quisesse me ver literalmente desmaiar no chão, me levaria de volta ao Tribunal de Família. Estou extremamente triste ao ler isso. Suponho que você saiba que, se ela te processar, isso provavelmente trará à tona os horrores de 40 anos dela no tribunal e ela será negada de ficar no mesmo planeta que seus filhos. Então, suponho que você está aqui apenas para desabafar e sim, você não merece isso e definitivamente sim, você está pagando por ter sido uma boa pessoa. Que a vida retribua a você e sua mãe. Todas as minhas vibrações são para você. A atualização. Postei tudo isso na quinta-feira, quando estava passando por um grande tumulto. Desde então, me acalmei bastante e também tive o bom senso de conversar sobre isso com as pessoas importantes da minha vida. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos pelas palavras de encorajamento e apoio que recebi. Houve alguns insights surpreendentes de muitos dos comentaristas, e me vi concordando e apreciando muitas das histórias de apoio que foram postadas por outros. Agora entendo que não sou a única pessoa com um pai autoritário, egoísta e facilmente irritável. Para todas as pessoas que me culparam por ser vítima da minha mãe, de alguma forma, responsável por tudo isso, bem, eu quero usar algumas palavras fortes para vocês, mas vou apenas pedir que pensem em quão afortunada tem sido a sua vida por não terem experimentado o que eu experimentei. Então, vamos à atualização. Como se constata, apenas 2 estados nos Estados Unidos têm direitos dos avós codificados, Califórnia e Nova York, e eu moro em Nova York. Basicamente, em Nova York, um avô ou avó não tem o direito automático de acesso aos netos, mas tem o direito automático de apresentar uma petição para ser ouvido no Tribunal de Família. A petição pode ser anulada, mas eles podem apresentá-la. Quero voltar a isso mais tarde. Conversei com um advogado de direito de família na sexta-feira, e ele me ajudou a entender a situação e elaborar uma estratégia. Ele foi generoso o suficiente para não exigir um adiantamento a menos e até que eu seja servido com documentos legais. Ele basicamente explicou que o avô ou a avó tem o direito de apresentar uma petição com base em um relacionamento pré-existente com os netos, mas que ela provavelmente não conseguiria superar os desejos de 2 pais casados que estão exercendo seu julgamento pela saúde e segurança de seus filhos. Ele explicou que em Nova York, nosso simples desejo de terminar um relacionamento provavelmente seria superado no tribunal. No entanto, se introduzirmos algumas das ações específicas que ela exibiu nos últimos anos, alienação familiar, humor adulto perto de crianças, raiva incontrolável, acumulação de gatos, operação perigosa de um veículo motorizado, provavelmente prevaleceríamos em um cenário de tribunal. Ele explicou que a boa notícia é que já tínhamos restringido o contato entre nossos filhos e minha mãe para cerca de uma vez por mês, e que, em sua experiência, ele nunca viu uma ordem judicial para visitação de avós por mais de uma vez por mês, por 1 hora por sessão. Eu tento ser razoável, então disse, ok, o pior cenário é status quo supervisionado. Eu abordei o tópico de uma ordem de restrição, e fui rapidamente instruído sobre como isso funciona. Apesar dos advogados do Reddit que garantiram que eu poderia automaticamente obter uma ordem de restrição, bem, odeio dizer que todos vocês estão completamente errados. Uma ordem de proteção deve ser acompanhada por algum ato facilitador de violência doméstica. Como só fui assediado e alarmado por palavras, não posso receber uma ordem de restrição, ponto final. No entanto, se minha mãe causar algum ato desordeiro, como vir à minha casa e causar um tumulto, isso poderia desencadear uma ordem somente se eu documentá-lo chamando a polícia e detalhando um relatório. Então, lembrem-se disso da próxima vez que recomendarem uma ordem de restrição.
Elas não são fáceis de conseguir. O advogado recomendou que eu enviasse uma carta de cessar e desistir para minha mãe por correio certificado e e-mail. Decidi escrever uma dura crítica a essa mulher, para desabafar e para documentar por escrito minhas preocupações e tentar antecipar suas manobras legais. Decidi adotar uma abordagem de duas frentes. Primeiro, enviei essa carta de cessar e desistir para ela na sexta-feira na hora do almoço por e-mail e também por correio certificado. Depois, segui seu exemplo e torrei a terra publicamente para aplicar pressão social sobre ela. Enviei e-mails e mensagens de texto para todos os membros da minha família extensa, irmãos, irmãs, tios, tias, meu padrasto, meu pai, e falei com vários deles para contar exatamente o que estava acontecendo. Quer quisessem ouvir ou não, enviei detalhes íntimos dos abusos da minha mãe e minha decisão de cortá-la para o bem-estar de mim e da minha família. Meu raciocínio é simples: o abuso da minha mãe próspera em portas fechadas e silêncio envergonhado. Por 30 anos, tive que ouvir: "Ah, você sabe, essa é apenas a maneira como sua mãe é", enquanto as pessoas simplesmente ficavam paradas e a deixavam agir das maneiras mais insanas e violentas que se pode imaginar. Minha mãe ficou brava com meu padrasto no ano passado e tentou atropelá-lo com seu carro, depois bateu seu carro na porta da frente do negócio dele, gritando com ele e delirando em público. Sabe o que as pessoas fizeram? Elas certamente chamaram a polícia ou uma ambulância e a monitoraram por segurança, certo? Não. Minha irmã rapidamente a colocou em seu carro e a levou embora para que ela não fosse presa. Meu padrasto ficou tão envergonhado que pegou o carro batido, levou-o a um estacionamento e depois pagou do próprio bolso os danos à frente do negócio dele. Isso é o que acontece em famílias que lidam com uma pessoa louca. Elas encobrem, esperando que um dia melhore. Bem, não estou mais confortável com isso. Procurei envergonhá-la publicamente e pressioná-la por uma mudança. Enfim, na tarde de sexta-feira, minha mãe recebeu a mensagem e me enviou e-mails dizendo que eu poderia parar de atacá-la e difamá-la para minha família. Ela indicou que abandonaria quaisquer esforços legais para buscar visitação com meus filhos. Isso foi um alívio, mas para ser justo, eu quase estava ansioso para ter um fórum público para descrever suas ações no tribunal. No entanto, parece que ela está recuando por enquanto. As consequências e danos à minha família extensa são provavelmente graves e permanentes. No entanto, minha esposa e eu discutimos isso completamente e decidimos que esta é a direção que estamos seguindo. Teremos que passar os feriados sozinhos se a família não puder ser leal e solidária comigo. Quanto ao último ponto, e realmente quero enfatizar isso. Em 1991, minha mãe realizou um divórcio incrivelmente cruel contra meu pai. Quero dizer, ela literalmente procurou destruí-lo, e conseguiu. Ele foi completamente derrotado por ela. Uma das coisas que meu pai me contou apenas neste fim de semana, foi que na época meus avós do lado dele procuraram garantir a visitação conosco após o divórcio. Minha mãe realmente foi ao tribunal sobre esse tópico específico e litigou especificamente que ela era mãe com custódia e tinha a decisão única e final sobre quem os filhos teriam relacionamentos. O tribunal decidiu na época que, de fato, não havia direito para um avô ver os netos, e minha mãe conseguiu nos manter afastados de meus avós, muito amorosos e felizes, por anos. Eu só podia vê-los durante as visitas obrigatórias pelo tribunal com meu próprio pai. A lei em Nova York mudou em 2000 para que os direitos dos avós entrassem em vigor, tarde demais para me ajudar, infelizmente. Quero realmente enfatizar isso. A audácia dessa mulher de ir ao tribunal em seu próprio nome e declarar em um tribunal de justiça que ela, como mãe com custódia de filhos, tem a decisão única e final sobre quem seus filhos têm relacionamentos. E depois, 35 anos depois, tentar usar as mudanças na lei para afirmar que ela tem direitos de avó à visitação, apesar dos desejos de ambos os pais, foi demais para eu suportar. Isso sozinho me fez dizer, de jeito nenhum, não vai acontecer sob minha supervisão. Então essa é a atualização. Longa, sim, mas me faz sentir bem digitar isso. Finalmente, posso aliviar a vergonha e o constrangimento insuportáveis do que aconteceu comigo para membros da minha família, e não permitirei mais ser ignorado. Tenho 41 anos e minha mãe egoísta e insana, Baby Bomer, está na casa dos 70 anos e não tem mais poder sobre mim. Estou cansado e farto de engarrafar isso. Quem não gostar? Que vá chupar um ovo. Eu mereço ter pessoas leais e fiéis na minha vida. O caso dela não é agora um registro público. Se ela acredita que apenas pais com custódia devem ditar o relacionamento de uma criança com a família estendida, não é algo que um advogado pode consultar e usar?
Iniciei o pedido da Lei de Liberdade de Informação no Tribunal de Família onde o divórcio foi julgado. No entanto, isso provavelmente levará meses e meses para obter os registros. Posso lê-los apenas para entender mais completamente a história da minha família. Essa mulher é o próprio diabo. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, compartilhe para um amigo e confira esse próximo vídeo. Uma boa tarde pessoal.